Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Posso imaginar que o humor do amigo não esteja tão bom considerando a atuação da seleção brasileira de vôlei na madrugada de hoje, hein, Voloche? Mas não vou te pautar, não. Conta pra mim qual é o seu destaque de hoje, Voloche. Um abraço. Um abraço, Rafa. Boa noite pra você, boa noite pros ouvintes da FM O Tempo, companheiros. O humor você pode escolher. O Brasil na VNL, a escolha do Fernando Diniz, o cardápio é variado. Olha, sobre a seleção brasileira, não me decepcionou assim, a gente já esperava alguns movimentos. É claro que a impressão que eu tive, infelizmente, eu estava errado. Eu achei que o Renan fosse se render ao Mike, mas vi que hoje não aconteceu isso. O Thales foi escalado como titular, o Mike entrou no decorrer do jogo. Ficou provado que o Felipe Roque é figuração, entra e não resolve. Não dá para o Honorato levar nas costas. O Honorato é um bom jogador para a Superliga, ajudou muito o time do Minas, resolve contra determinados adversários. Não melhora o posto, não joga, que é o Abuba, está no Brasil. E hoje ficou... O que mais me chamou a atenção foi a diferença de saque entre as duas seleções. A Itália parecia um time adulto, parecia não, era o saque de time adulto, e o Brasil, saque de time juvenil. Ô Voloche, eu te confesso que realmente não deu para acordar 4 horas da manhã para ver. Eu gostaria, mas 4 horas da manhã tem certas obrigações que ultrapassam o horário. Mas o Brasil agora pega a Holanda meia-noite. Hoje é terça, de quarta para quinta, né? Boa noite, Daniel. O Brasil folga amanhã, ótimo, que me dá uma folga também. E esse time da Holanda dificilmente vai se classificar, mas joga sem responsabilidade. Não acho que seja um jogo tão fácil pro Brasil, não. Mas assim, eu acho que a seleção brasileira, claro, ela vai se classificar, vai estar na Polônia, nos playoffs, mas a preocupação continua sendo a mesma. As caras são basicamente aquelas que a gente já conhece, o processo é basicamente o mesmo. Aliás, outra diferença muito grande foi a de levantador, hein? Porque esse levantador da Itália é muito bom e o Bruno a gente não tem mais de onde tirar. E entra o Cachopa, muda ali 2, 3 pontinhos, mas depois é uma carência grande. Mas o Mike entrou durante o jogo também, né? Ou foi só o Thales direto? Não, o Mike entrou, mas entrou naquela situação, né? Você entra, você volta com o carro na Fórmula 1, o cara tá 4 voltas na tua frente. Aí, companheiro, fazer o quê? Não tem como, né? Correr atrás do prejuízo fica difícil. Dá até pra você fazer a melhor volta, mas não dá pra passar o cara, né? Não dá. Ô Voloche, você falou da questão do Diniz aí também comigo, né? Antes do programa. Gostou dessa questão aí de ter pelo menos um técnico interino? Ou você concorda que a CBF tá perdida aí nessa escolha? Até mesmo no fato de esperar tanto tempo aí para que o Ancelotti assuma o comando, né? As duas hipóteses, a CBF tá perdida e o Fernando Diniz é um grande camarada, assim, um cara educado, mas nesse momento, eu acho que a CBF erra muito. Primeiro, se tivesse que anunciar o Diniz, escolheu um momento, assim, não apropriado, digamos assim, que a fase do Fluminense é muito ruim. Segundo, se fosse para ter o Fernando Diniz, que fosse exclusivo, que fosse baseado no que a CBF pensa, ponto. O Fluminense também erra, porque não aproveita esse momento para se ver livre do Fernando Diniz, que não está fazendo uma boa campanha. Vide a repercussão dos torcedores do Fluminense nas redes sociais. Pô, vai Diniz, boa sorte, passagem de ida só, etc e tal. 4, a CBF tem 2 caras, eu não diria que poderiam ser o técnico da seleção, mas assim, que conhecem muito o futebol brasileiro, o Branco e o Ricardo Gomes, que são funcionários da empresa. Pergunta se esses caras foram consultados. Por que não optar pelo Branco? Mandato tampão, né? Assim que chama. E outra, será que o Fernando Diniz é o cara de confiança do treinador italiano? Duvido. E segundo consta, que a gente estava falando aqui antes, né? O Fernando Diniz segue na comissão técnica do Carlo Ancelotti, mesmo depois que ele assumir, hein? Eu sei que a CBF diz, né, Daniel? Não dá pra escrever o que os caras falam, né? Porque é aquele papo que vocês sempre dizem aí, você, Lélio, Rafa e Tim. Não, ele está prestigiado. É a senha, caiu.
Não, mas pelo menos tem uma coisa, viu, Voloche, meu amigo, é o seguinte, pelo menos não vai ser o filho do Ancelotti, né? Ó, vai o filho antes, né? Vê lá, dirige o time pro pai. Você se lembra que o Botafogo teve isso aí com o Ramon Dias, não teve? Veio o filho, o Ramon Dias, adoentado, ele nem chegou a assumir o Botafogo. É verdade. Divide o Tite na Copa do Mundo também, né? Com seu assistente, né? Enfim, que era um dos assistentes era o filho dele. Mas, assim, eu acho muito preocupante. Muito preocupante. E tenho cá minhas dúvidas se o Fernando Diniz vai ter essa participação toda mesmo na seleção. Vamos aguardar os próximos movimentos. Agora, gente, vamos, o X da questão é o seguinte: sabe qual é a possibilidade do Brasil ficar fora da Copa do Mundo? Nenhuma, né? Nenhuma, com a distante seleção? Gente. Na próxima? Zero, né? São 8 da América do Sul que se classificam, né? É verdade. E vai 8. gente que nunca foi, vai Venezuela, vai... Pois é, né? Ou não, pode contratar, enfim, até me fugiu o nome agora, meu Deus. O Cudê, que classifica o Brasil. Qualquer um. Não vai. No juegue con fuego. Bolochi, no juegue con fuego. Você vai se queimar, cara. Não mexa com esse tipo de coisa. Realmente tem esse detalhe, né? Que agora mudou o número de vagas, né? Mas, de qualquer maneira, não é bom facilitar, não é bom. Mas olha, com sinceridade, o meu técnico seria o Renato Gaúcho. E não já tendo Ancelotti ou não, sabe, seria o Renato. Mas eu acho que o Diniz, na minha opinião, ficou de bom tamanho. Mas é igual o Voloche falou, se ele fosse escolhido 1 mês e meio atrás, depois o Fluminense meter 5-1 no River, tava todo mundo aplaudindo agora. Isso é verdade. O Fluminense tá descendo a ladeira. Claro. Ô Voloche, mas só pra gente voltar um pouco no vôlei aqui, o Lucas Barbosa, do bairro Serra, aqui de BH, perguntando pra você como é que fica o elenco do Minas no masculino. Como é que ficou a questão do Itambé com o masculino? Baixou o patrocínio, perdeu? Como é que tá o Itambé com o Minas? E como é que vai ser o time masculino do Minas pra próxima temporada? Como é o nome do nosso ouvinte? Picotou aqui na hora que você falou. Lucas Barbosa. Lucas, obrigado pela pergunta, Lucas. Seja muito bem-vindo. A informação que eu tenho é diferente da informação que o Minas oficialmente passa. É que a Itambé diminuiu consideravelmente o patrocínio para a próxima temporada. Não fosse assim, não perderia jogadores importantes, como, por exemplo, o Honorato, que se transferiu para o modesto time do Joinville, recém-promovido. Mas é essa informação, que o investimento realmente não será o mesmo da temporada passada. Ou seja, o Minas vice-campeão, o que esperar desse time do Minas masculino, então, para essa próxima temporada? Eu acho que vai esperar um time modesto, um time que eu acho que tem condição, ainda assim, de brigar entre os 4, mas certamente não vai ser aquele adversário que foi difícil. Por exemplo, o Sada Cruzeiro sempre é um adversário muito difícil para o Sada. Não acho que o Cruzeiro, nessa temporada, tenha condição de, por exemplo, de jogar uma final de Superliga. Aliás, quem quiser jogar a Superliga Feminina, por favor, entre em contato com a CBV, porque está faltando uma vaga, a CBV convida, ninguém aceita, está lá no meu blog, ninguém tem condição de bancar essa conta. Então, se você não está falando de rivalidade, de bairro e tal, se tiver uma peladinha e juntar meia dúzia aí, se inscreve que dá tempo de jogar a Superliga da próxima temporada. Vive grande fase o esporte especializado no Brasil. Tá danado, hein? Hoje talvez, se não tivesse nenhum patrocínio, quem teria condição realmente? Alguns clubes, que tem o trabalho de base, entre eles o Flamengo, marca própria, independentemente do patrocínio que leva o Bernardinho, o Minas. Você vai e pega aí quem mais? Pinheiros e quem mais? Difícil, né? Não, eu tô falando para ocupar essa vaga. Ocupar essa vaga que tá faltando aí. A CBV já devia ter chamado o Mackenzie, que é um tradicionalíssimo clube mineiro há muito tempo, que tem estrutura e pode jogar a competição, não vai fazer feio. Não sei o que estão esperando para convidar o Mackenzie. Mas eu não sei se o Mackenzie atualmente tem condição até financeira, não. Será, Voloche?
Não, mas talvez não tenha, por quê? Pela desorganização, né, Daniel? Os caras convidam em cima da hora, o cara fala assim, amanhã vamos trocar nosso apartamento aqui, que o nosso apartamento vale 100, aquele custa 1 milhão. Não, peraí, eu preciso trabalhar, preciso juntar um dinheiro. Tem que ter planejamento, mas assim, né? Mas você... agora você tocou num... Existe isso. Você devia falar pra CBV, existe planejamento. Não é da noite pro dia que as coisas se resolvem, não, viu? Aqui, mas um juvenil, né? Com certeza competitivo, o Mackenzie deve ter. E assim surgiram no Minas o Henrique e o André Nascimento. Só pra lembrar dele, além do Ezinho, entre outros jogadores, o próprio Serginho, que foi líbero muito tempo do Sada Cruzeiro. Foi na crise. Muito bem lembrado. Era só muito juvenis defendendo o time do Minas. No Mackenzie, Fabiana, grande, Gabi, né? Pois é. Sim. O grande trabalho, exemplo, vem da Itália, que coloca obrigatoriamente o tal do Clube Itália para jogar a primeira divisão, para dar cancha para jogadoras que tá nesse time C, que deu trabalho ao Brasil. Chama-se Clube Itália, só juvenis, e joga a primeira divisão. Por que não se faz isso aqui no Brasil? Pois é. Jogando com os bons que você vai melhorar o seu nível de jogo, pô. Sempre foi assim. Enfim. O Voloche falou aí, olha só, você vai vendo que você vai ficando velho aos poucos, né? Dos anos 80 você tinha Talmo, Fernando Roez, já era um pouquinho mais rodado, você tinha o Capitão William e é claro que surgia aquele que, na minha opinião, foi o maior levantador da nossa história, que foi o Maurício, né? E hoje a gente tá falando que nós não temos um levantador pra seleção, porque com todo respeito eu vi o Cachopa, jogava na máquina que é o Sada Cruzeiro, mas muito aquém das possibilidades para ser o titular daquele time. É preocupante, hein? Companheiro, quem viu o Gianelli jogar hoje, esse levantador da Itália, é bom de bola, mas Deitou, bom de né? bola. E o Bruno foi um bom levantador, mas sabe quando você espreme tudo que você devia espremer, não sai mais nada, não adianta. Ué. O Voloche, só pra você dormir bem, a Terezinha Vieira Rios falou aqui, ó, o Voloche é muito simpático, viu? Pô, um beijo pra você, muito obrigado, Terezinha. Muito obrigado. E simpático com o Brasil perdendo o Diniz sendo escolhido. Muito obrigado, Terezinha. Muito obrigado mesmo. Ai. Ô, Voloche, amanhã a gente volta a se falar aqui em O Tempo Esportes, fechado? Fechado, ganhei um dia. Agora, boa noite, vai ser especial pra Terezinha. Boa noite, companheiro. Boa noite especial pra Terezinha. Aí, Terezinha, melhorou o humor do homem. Valeu, Voloche. Um abraço e até amanhã, meu velho. Até amanhã, saúde a todos aí, bom programa. Valeu demais. Bruno Voloche conosco aqui no blog do Voloche em O Tempo Esportes.